Seguir a Jesus não é estar dentro de uma igreja. O cristão, sobretudo o evangélico, em sua maioria aprendeu que só segue a Jesus quem está dentro da igreja. Só serve a Deus, só serve a Jesus quem está dentro da igreja. Se não está dentro da igreja, não está servindo a Deus, não está servindo a Jesus. Em outras palavras, o que significa seguir a Jesus, servir a Jesus e estar dentro da igreja? É impossível servir a Jesus se não estiver dentro, no meio dos discípulos, no meio da comunhão dos discípulos, então você não está servindo a Jesus. Querido, este é mais um engano do evangelicalismo e eu vou dar dois exemplos dentro do Novo Testamento para você. Jesus sai da Judéia, atravessa a Galiléia e vai para Samaria. E ali tem aquela conversa com a mulher samaritana que todos nós conhecemos. Ela viu que ele era profeta e tudo naquele momento, ela foi liberta. Quando ela foi embora, alguns detalhes aqui. O templo estava em Jerusalém, não em Samaria. Outra, ela havia perguntado, a gente tem que adorar no templo lá na Judéia ou aqui no Monte Gerizim, em Samaria? Jesus falou nenhum dos dois, nem no templo nem no monte. O verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. E onde quer que Jesus fosse, estavam ali os seus 12 principais discípulos e centenas de outros discípulos. Jesus foi embora com seus discípulos e ela ficou. Não tinha templo, ninguém ficou ali como pastor dela, como orientador dela, ninguém ficou ali fazendo culto com ela para ela frequentar aquela igreja, mas ela saiu dali espalhando por toda a cidade, por toda a Samaria, aquilo que ela tinha visto, aquela que ela tinha presenciado. Ela passou a servir a Jesus sem estar no grupo, ela não estava no grupo dos apóstolos, dos discípulos, dos seguidores de Jesus. Jesus foi-se embora, entende? Ele foi-se embora com seus discípulos e ela ficou sozinha em Samaria, servindo a Jesus. Antes de falar do outro exemplo, não coloque palavras na minha boca, então é proibido ir para a igreja, é proibido frequentar. Não, o meu negócio aqui é corrigir, você achar que só serve a Jesus quem está dentro do grupo de discípulos, dentro da igreja. Aquela mulher não estava na igreja, ela não estava no templo, não existia templo. Ela aprendeu que não precisava ir para o templo e nem para o monte. Mesmo assim ela serviu a Deus, sozinha, sem grupo nenhum, ok? O outro caso é o caso do endemoniado gadareno. Aconteceu a mesma coisa. Logo que acontece a libertação daquele homem, ele quis seguir a Jesus. Mas Jesus disse para ele ficar em Decápolis, um grupo de 10 cidades, falando das maravilhas que Deus havia feito a ele. Quem ficou lá como líder dele, como pastor dele, como a cobertura espiritual dele? Se era Decápolis, as 10 cidades que eram gentias dentro de Israel, nem a lei judaica eles não tinham, sabe, nem as cerimônias, nem os rituais, eles não participavam da religião judaica, muito menos dos ensinos de Jesus. Jesus não deixou um discípulo, entende? Ele não deixou um seguidor daquele, orientando, e aquele homem saiu naquelas 10 cidades, falando da maravilha de Deus. Então ele não estava com os seguidores de Jesus, ele não estava no templo, ele não estava com os discípulos de Jesus, então ele não estava servindo, ele não estava com Deus, ele não estava servindo a Deus porque ele não estava no meio. Este é um engano, querido. Eu sempre digo, tem um lugar que é saudável, que chamam de igreja, e que é saudável, e ali está falando o evangelho, o verdadeiro, puro evangelho de Cristo. É até bom que se frequente. O problema é que 99,9% das denominações não ensinam o evangelho de Cristo. Então, como servir a Deus, como servir a Jesus, é estar lá dentro daquele grupo. E tem um monte de outros aí, ok? Por último, eu vou te falar, quando Paulo chega em Éfeso para abrir uma igreja, para plantar a igreja, ele encontrou 12 discípulos ali, não tinha igreja. Eram pessoas que criam em Jesus. Ele até perguntou, vocês que receberam o Espírito Santo quando creram? Não tinha igreja, ninguém tinha plantado. Quem plantou a igreja foi Paulo. Eles estavam ali, não frequentavam lugar nenhum, mas eram discípulos de Jesus e seguiam o evangelho. Entendeu isso aí? Vamos acabar com o engano, minha gente.